Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal. Esse vídeo é para falarmos sobre 3 palavras chaves de uma parte do Sermão da Montanha que Jesus sai em defesa da lei. Isso é incrível, é maravilhoso, é incrível por é, muitos motivos. Um deles é que a mensagem é maravilhosa. Então hoje eu tenho aqui informações, boas novas, um conteúdo, valor, que eu peço que você extraia, que você leve com você, tá bom? E ela é incrível também porque o cristianismo em geral, lembrando, eu não sigo, não estou aqui representando nenhuma denominação, tá? Nenhuma linha doutrinária. Todas as denominações têm os seus erros, têm os seus acertos, tá? Mas o incrível é que o cristianismo, né, que carrega o nome de Cristo, né, o cristianismo em geral, eles não defendem a lei como Jesus defendeu, né? Então, Jesus saiu em defesa da lei. E você? Inclusive, Jesus tem uma mensagem para você, uma mensagem muito interessante que ele fala em relação a isso, em relação à lei. É, é que, infelizmente, o cristianismo, paradoxalmente, o cristianismo está mais baseado, na verdade, em Paulo do que no Cristo. Tá? E muitas vezes as palavras do Cristo são adaptadas, assim, né? São interpretadas de um modo a se encaixar naquilo que foi feito baseado em Paulo, na verdade também em más interpretações de Paulo. E falando em Paulo, eu vou começar lendo um texto de Paulo, porque o texto principal são 3 versículos que a gente vai estudar, 3 palavras-chave, a gente vai estudar e entender o original. Só que Paulo, ele fala assim, ó, 1 Timóteo 1, versículo 8. Ele diz assim, ó: sabemos, todavia, que a lei é boa se alguém a usa de forma adequada. Tá? Então, obviamente, algum dia eu vou fazer uma série sobre a lei, digamos assim, né? Uma série de muitos textos. Todo texto ele tem a sua mensagem particular ali. Eu nem quero usar muito a palavra contexto, porque a palavra contexto hoje em dia é muito desgastada, muito mal usada, usam a palavra contexto até como uma muleta para defender seus argumentos. As pessoas nem entendem de contexto, né? E até porque o contexto às vezes não está sempre conectado, e às vezes a pessoa pega uma palavra ao contexto ali e que não tem nada a ver, né? Mas veja bem, aqui é o ponto interessante. Só resumidamente, assim, no geral, você tem que saber que a lei é boa se for usada de modo adequado, porque nem todos os preceitos da lei. Ah, importante, lei se refere aos 5 primeiros livros da Bíblia, né? O que é chamado de Pentateuco, incluindo Gênesis. Então, a lei, o que é chamado de lei, não é apenas leis, mandamentos, preceitos, são muitas coisas carregado de história nesses 5 primeiros livros da Bíblia. Profecias tem lá também, né? Simbologias, até mesmo músicas e poesias dentro da lei, tá? E os profetas, porque Jesus lá no versículo 17 de Mateus 5, ele fala da lei dos profetas, tá? Então esse aqui é uma coisa básica que serve maravilhosa. Então, todas essas leis e esses textos do Pentateuco, da lei, eles devem ser usados de maneira adequada. A gente precisa saber se esse texto se aplica a nós hoje ou não. Enfim, tem muitas coisas. Como falei, algum dia eu vou fazer uma série sobre a lei, né? Muitos mandamentos são até mesmo impossíveis de serem praticados porque a gente está em outra situação, né? Não é para muitos mandamentos eram para o sistema sacerdotal, né? Então esses mandamentos acabaram na cruz, né? Mas muitos. Ah, outra coisa interessante. Olha que engraçado. Pensa. Muitos cristãos, inclusive, menosprezam, como se fala em lei, eles dizem que foi abolida, tal. Mas o paradoxo é o seguinte: é que muitos mandamentos da lei são seguidos e obedecidos pelos cristãos que desprezam a lei verbalmente, mas eles seguem, como, por exemplo, não matar, não adulterará, honrar pai e mãe. Todos esses mandamentos
Então, é uma coisa meio até paradoxal, né? Mas é só falta de compreensão e de entendimento mesmo. Tá? Agora, hoje nós vamos ter aqui o entendimento essas três palavras chaves, cruciais, da onde Jesus saiu em defesa da lei. Né? Porque também tem o contexto ali que Jesus estava em pé de guerra com os fariseus. Né? Mas também não vou entrar muito nisso. Agora vai ser muito importante a gente entender essas palavras, tá? E entender a mensagem para nós hoje. E você, o que você tem a ver? Porque Jesus tem a mensagem, ele fala especialmente no versículo 19, que é o terceiro versículo, né? Uma mensagem direta para nós. Tá? Mas então vamos lá, versículo 17, 18 e 19 de Mateus 5. Eu vou ler aqui na versão Almeida Corrigida Fiel. Tá? Mas você vai perceber que essa versão aqui ela não foi muito bem corrigida. Ironicamente, inclusive eu peguei essa versão justamente por isso, porque ela carrega um nome que não é bem honrado por ela mesma. Né? Mas tudo bem. Um parênteses. Os autores da Bíblia foram inspirados, mas os tradutores não. Então os tradutores são sujeitos a falha. Né? Estão sujeitos a falhas. Versículo 17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Aqui também só poxa, essa palavra abrogar, ela é a mesma palavra no original, ela é a mesma palavra da palavra anterior, destruir. Para que usar essa palavra abrogar, que soa uma palavra arcaica, né? É a mesma palavra, ali poderia ter sido usada a mesma palavra destruir, né? Ou uma outra que fosse mais comum nos nossos dias, né? Mas enfim. Então sigamos. Então olha só, essas três palavras que eu vou estudar. Versículo 18, vamos seguir. Porque em verdade vos digo que até céus e terra passe, nem um jota, nem um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Então aqui já é um grande erro, porque essa palavra cumprida aqui está errada, mas vamos seguir. Qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Tá? Aquele, porém, que os cumprir, será chamado grande no reino dos céus. Aqui também essa palavra cumprir, ela não está fiel ao original. Vamos pegar aqui ao nome da versão bíblica, né? Corrigida fiel, não está fiel essa aqui também, tá? Poderia até ter esse significado por causa do nosso idioma português, que dá o significado um pouco amplo nesse aspecto aqui, que se encaixaria, mas não está totalmente fiel. Já vou explicar tudo, tá? Mas olha só que interessante aqui. Então Jesus aqui, ele sai em defesa da lei. Ok. Explicando melhor por que eu estou fazendo esse vídeo aqui, tá? É o 9º vídeo dessa série do Sermão da Montanha, tá? Então, é uma explicaçãozinha geral aqui. O Sermão da Montanha, então, começa aqui no capítulo 5, ali com as bem-aventuranças. Só que eu não terminei as bem-aventuranças. E eu estava preparando um conteúdo para fazer a última bem-aventurança, ali do capítulo 10 até o capítulo 20. Só que daí, estudando essas palavras aqui, eu vi que tinha muito conteúdo. Eu pensei, vou fazer uma explicação sobre essas 3 palavras, 3 versículos. Depois eu vou voltar, então, e fazer o vídeo, claro que não assim detalhado aqui nessas 3 palavras, nesses 3 versículos, mas começando com a última bem-aventurança e indo até o versículo 20, tá? Porque elas têm ligação. Então, outra coisa muito interessante. Às vezes, são colocadas muitas divisões, os próprios capítulos e versículos da Bíblia não são parte do original, tá? Então, muitas vezes eles atrapalham. Inclusive, eu já fiz um vídeo aqui no canal, você pode procurar e assistir, sobre a importância de a gente conseguir ler uma versão que não tenha capítulos e versículos. Eu coloco links ali dessas opções online que tem, que é muito bom. Porque assim, os textos, apesar de que as mensagens ali, ela possui uma evolução, né? Por exemplo, quando você estuda a Bíblia, é possível perceber os textos de Paulo, os textos de Jesus, que assim, as mensagens de uma frase para outra, elas vão mudando, mas elas contêm às vezes uma linkagem, usando a nossa, né, linguagem de hoje, aí, links. Existem links, uma frase vai se linkando a outra, né, através de links, de palavras-chave.
às vezes é transmitido uma outra ideia na frase subsequente, mas com um link da frase anterior, né? E a mensagem, então, a última bem-aventurança, ali do versículo 10, ela está ligada até o versículo 20. E você vai entender, então, no próximo vídeo que eu vou fazer. Mas esse aqui, então, vamos nos deter aqui e vamos agora entender porque essas duas palavras aqui, a do versículo, que é usada a mesma palavra cumprir, do versículo 18 e 19, não deveria ser usada essa palavra cumprir, tá? E eu vou mostrar por quê. E do versículo 17, a palavra ali é cumprir, está correto, mas também poderia ser usada uma outra palavra que é completar ou preencher, que também estaria correto, tá? Então vamos entender essa justamente agora, tá? Eu vou colocar aqui para você o original, né, o significado. Então essa palavra 41:37, que é a palavra plerosai, ela tem o significado de preencher, completar, tá? Vamos dizer assim, ó. Vamos dizer um exemplo que hoje a gente vai no posto de gasolina e a pessoa pede, ó, completa aí, né? Completa aí, por favor, chefe. Se usássemos o idioma do original grego, eles possivelmente poderiam usar, dizer assim, né? Cumpra aí, chefe. Cumpra aí, por favor. Então seria isso, cumprir, preencher, tá? Eu vou mostrar aqui, por exemplo, exemplos do uso dessa palavra em outros textos, tá? Por exemplo, Mateus 13:48. Você vai compreender. E desculpa assim se eu... desculpa não. Tenha paciência, na verdade. Seja paciente, talvez com outras pessoas, porque ao momento que, de repente, você já entendeu o significado da palavra, mas tem outras pessoas que não compreendem da mesma forma, né? Alguns vão compreender com uma explicação, com uma ilustração, e outras pessoas vão compreender com uma outra, tá? Então, se você já compreendeu alguma coisa, e você talvez pense que eu estou sendo, talvez, assim, repetitivo, mas talvez outras pessoas precisam de uma outra forma para que compreendam, né? Então diz assim, ó, capítulo 13 de Mateus, tá? 48, eu vou ler esses exemplos rápidos, só para você ver, ó. Versículo 48, veja assim, ó. Versículo 48, e estando cheio, aqui Jesus está usando a parábola da rede cheia de peixes. As pessoas, né, pegam muitos peixes, aí selecionam os peixes e tal. Então aqui, ó, quando a rede está muito cheia, essa palavra aqui é a palavra cumprir, do versículo 17, a mesma palavra. Então cheia, rede cheia, a rede comprida de peixes, ou seja, comprida de que, ou seja, você entende, né, que eu estou tentando exemplificar aqui. Que naquela época eles falavam assim, tá? Outro exemplo, Lucas 2, esse é um texto muito conhecido. Lembra quando Jesus, a Bíblia diz que Jesus crescia em conhecimento e sabedoria? Ó, Lucas 2, 40, diz assim, ó, e o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria e graça. Então Jesus estava cumprido. Essa palavra ali, cheio, é cumprido, tá? Um outro exemplo é João 12:3, um texto muito conhecido também. Olha só, João 12, versículo 3, diz assim, ó, então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, tá? Esse é um texto conhecido, né? Ungiu os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos. E o que aconteceu? E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Encheu toda a casa. E a palavra aqui é essa, cumpriu. E a casa se cumpriu do perfume. É a mesma palavra lá do versículo 17, tá bom? Então, existe a versão da linguagem de hoje. Deixa eu ver se eu vou colocar aqui. Nós vamos usar alguns momentos aqui e também algumas versões do inglês, mas mais para os versículos subsequentes, né? Concluindo a primeira palavra-chave aqui para o entendimento, na linguagem de hoje diz assim, ó, versículo 17, não vim acabar com a lei, mas dar o seu sentido completo.
Tá? Então, a linguagem de hoje usa a palavra completo. Então, apesar de que a linguagem de hoje, ela agrega ali outras palavras para que a leitura fique mais fluida, mais fácil, assim, né, de entender, ela usa a palavra completo aqui, e ali está correto. A palavra completo. Apesar de que cumprir também está certo. Tá? E agora já vamos linkar com a palavra a palavra seguinte do versículo 18. Tá? Porque aqui, olha só que interessante, aqui nós vamos encontrar as duas palavras. Agora, essa palavra do versículo 18, ela está totalmente errada aqui, o cumprir. O cumprir não se encaixa ali. Tá? E preste muita atenção, porque aqui é o coração do vídeo, a parte central, talvez o texto, é o versículo aqui que talvez mais careça de entendimento, de compreensão, e tem uma mensagem maravilhosa. Então, o versículo 18, né, diz que porque em verdade vos digo, até que céus e terra passe, nem um tio nem um jota jamais passará da lei sem que tudo seja cumprido. Aqui está errado, cumprido não se encaixa aqui. Qual que é a palavra? Vou colocar aqui, ó. A palavra é a palavra 1096 do grego genitai, que então significa tornar-se, acontecer, tá? Vir a ser. Tá? Esse é o significado da palavra, tá? E eu vou exemplificar então com alguns textos aqui, ó. Por exemplo, Mateus 26:56. Mateus 26:56. Olha que interessante. Porque aqui a versão João Ferreira de Almeida, corrigida e fiel, é a mesma palavra. Eu vou ler para você. 26:56. Olha só, diz assim, ó. Mas tudo isso aconteceu para que se cumpra as Escrituras. Essa palavra aconteceu é a palavra do versículo 18. Enquanto que a mesma versão corrigida e fiel traduz essa mesma palavra como cumprir, lá no versículo 18, aqui a mesma versão traduz como aconteceu. É no mínimo incoerente, né? E é errado, porque a palavra original não possui significado cumprir. Eu imagino que eles fizeram essa tradução como cumprir, se baseando no versículo, na palavra anterior. Talvez eles não conseguiram entender a mensagem ali e colocaram cumprir, se baseando no versículo anterior, né? Agora, aqui é aquela questão do contexto que eu falo e que eu digo que às vezes as pessoas não entendem o contexto. O contexto não está, por exemplo, às vezes necessariamente, né, conectado. E, principalmente, não se pode impor um significado a uma palavra baseado no contexto, quando que essa palavra, esse significado não tinha. Essa palavra não possui significado, não se pode criar um significado e impor um significado que a palavra em si não tenha. Tá? Então aqui você vê que de Mateus, que a gente acabou de ler, 26:56, ali as duas palavras estão juntas. Então aconteceu para que se cumpra. Agora, uma coisa interessantíssima aqui, porque nem todo acontecimento, todo cumprimento, né, de algo, quando uma coisa se cumpre. Por exemplo, o meteorologista disse que vai chover, vai ventar, tal dia, tal horário, e venta. E o que acontece? Aquilo se cumpriu, né? A palavra se cumpriu, né? Agora, nem todo acontecimento é um cumprimento. E aí que é a questão. Tá? Então, aqui diz, tudo aconteceu para que se cumpra. Se eles traduzissem aqui a palavra aconteceu da mesma forma que eles traduziram lá como cumprir, seria, né, tudo isso se cumpriu para que se cumpra as Escrituras, ou seja, ficaria sem sentido, redundante, mal, né, e incorreto na essência. Tá? Então a palavra ali é acontecer. Agora, quando você coloca a palavra acontecer
Então vamos ler, ó. Porque verdade vos digo, até que céus e terra passem, nenhum tio, nenhum jota passará da lei sem que tudo aconteça. Sem que tudo aconteça. E aí fica meio difícil de entender. Mas olha, presta atenção. Às vezes, eu vou explicar qual que é o entendimento aqui. Mas às vezes é melhor não entender ou ser difícil de entender do que você entender algo errado, tá? Mas assim, ó, aí eu estava refletindo, olha só, vou compartilhar aqui a minha experiência com você. Eu estava refletindo sobre esse texto e tentando entender, poxa vida, como assim, sem que tudo aconteça? Fica meio... Porque o tudo, às vezes a gente subentende, pelo menos eu subentendia e tinha, né, na minha bagagem mais ou menos histórica, que aquilo ali se referia, o tudo se referia a tudo da lei. Só que eu pensei, mas será que esse tudo se refere a tudo da lei mesmo? Eu pensei, tive um insight, eu tava, tipo, sabe, eu tava no trono, né, e tentando entender o texto e refletindo, eu tive esse insight, digamos assim, será que esse tudo não se refere a todas as coisas, né, porque Jesus fala ali, ó, céus e terra passem, né, Jesus, ele deixa entender que em algum momento céus e terra não vão mais existir, então esse tudo está se referindo a todas as coisas desse mundo. E eu pensei, ok. Aí depois eu pensei, vou procurar outras versões, ver se alguma versão tem essa compreensão, né? E aí na linguagem de hoje diz assim, ó, veja bem, nem a menor letra, nem o menor acento, assim será até o fim de todas as coisas. Eu não fui o único a entender, a entender assim. Claro que aqui a versão linguagem de hoje, ela coloca de uma outra forma, né? Com uma outra estrutura. Mas sim, a essência é essa, assim, que todas as coisas dessa era aconteçam. Tá? Então, essa é a tradução. Eu não encontrei em português outras versões que tragam essa, além dessa, né? Mas eu encontrei em inglês, por exemplo, a tradução jovem literal diz assim, ó, nenhum tio, nenhum jota passará da lei até que tudo aconteça. Tá? E ainda uma outra versão, que o nome dessa versão também em inglês, ela é uma versão conservativa, tá? Esse é o nome, uma versão conservativa, tá? Ela diz mais ou menos a mesma coisa também da outra, que é nenhum tio, nenhum jota passará da lei, né? Sem que tudo aconteça. Então essa é a palavra correta, acontecer, tornar a ser. Eu vou só citar aqui também outros locais que é usada essa palavra na escritura, que diz assim, ó, Mateus, na parábola da ovelha perdida, né, aconteceu que um homem vir acontecer de um homem ter a ovelha, perder essa palavra acontecer aparece ali, tá? E também, quando Jesus fala que ore para que a vossa fuga não aconteça no inverno, né? Lembra daquela passagem? Então ali a palavra acontecer aparece ali. Ore que a vossa fuga não acontecer. Uma outra situação bem conhecida também é quando Jesus é tentado a transformar pedras em pão, ou seja, tornar. Então acontecer, tornar, ali é usada essa palavra, tá? Tornar a ser, tá? Ok. Concluímos aqui a segunda palavra, tá? Agora vamos para a terceira, que nessa versão aqui, vamos lá outra vez, ela não, quando usa a palavra aqui, cumprir, não está totalmente... Agora presta atenção. Aqui a palavra diz assim, ó, aquele porém que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino do céu. A palavra cumprir, ela está errada na essência do original grego, mas por causa do significado do português, da palavra cumprir, então não está totalmente errado, porque no português a gente usa a palavra cumprir significando obediência, tá? Significando honrar a palavra, né? A pessoa cumpre a palavra, a pessoa cumpre a lei, ela é uma pessoa cumpridora, né? Do que é devido, das regras. Então, por causa disso, a palavra que cumprir não está errada, tá? Nesse sentido, de obedecer, de cumprir, de seguir,
de praticar. Agora, vamos entender o significado original dela, tá? Então, a tradução, inclusive, eu já achei muitas versões. Aqui já não é mais difícil, não é difícil achar versões com a palavra correta. Inclusive, uma versão da João Ferreira de Almeida, eu acho que a versão atualizada, ela traz a palavra, não sei se não lembro se é obedecer ou praticar, né? Na verdade, a palavra aqui é praticar. Vou colocar aqui para você, do original, tá? Aqui é a palavra 4160, poieser, que significa fazer, tá? Praticar ou produzir, tá? E aqui um exemplo que eu vou colocar para você, um exemplo apenas, Mateus 3, 8 e 10, tá? Diz assim, ó, Mateus 3, 8. Ok, então aqui vamos ver esse texto de Mateus 3, tá? Versículo 8 e 10, diz assim, ó, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Ok, então essa palavra aqui, produzir, esse é o significado dessa palavra, do versículo 19, tá? E ali no versículo 10 também, ó, diz assim, ó, toda árvore, pois, que não produzir bom fruto, tá? Então esse é um texto também conhecido, essa palavra, produzir. Então esse é o significado da palavra ali do versículo 19, produzir, fazer, praticar. E também, né, poderia ser ali cumprir, por causa desse significado que a gente dá, né, de cumprir, de fazer, né. Então aqui concluímos basicamente o significado, né, mas vamos então concluir o vídeo. Espero que você possa ter entendido. Se não entendeu alguma coisa, volte a assistir de novo. Que Deus abençoe você. Não confunda, busque entender coisas por coisas, né? Se você não entendeu alguma coisa, volte no vídeo, assista de novo. Deus abençoe você, tá? Sabemos que a lei é boa se usada de modo adequado. Jesus foi muito claro. É muito importante, é interessante a gente refletir, repensar, desaprender algumas coisas que a gente aprendeu errado. Outro ponto, talvez eu não falei, né? Aquela palavra do versículo 17, a primeira palavra ali, ela não significa obedecer, tá? Quando Jesus diz, né, ali, porque é um ensino muito errado que existe por aí, como se Jesus, a palavra ali, cumprir, significasse obedecer. Não. Recapitulando, vamos recapitular. Versículo 17, Jesus diz, eu não vim abolir, não vim revogar, não vim destruir, eu vim cumprir. Ali é cumprir ou preencher, completar, dar o sentido completo, né? O contexto subsequente depois dá a entender de que ele estava se referindo a completar, por causa da carência de ensino, né? Então Jesus deu o sentido correto, não pela falta em si na lei, mas pela falta nos ensinadores, tá? Mas ali não significa assim obedecer, e muito menos de que a obediência de Cristo invalidaria a necessidade de nós obedecer, até porque no próprio versículo 19 Jesus diz que devemos tanto ensinar corretamente quanto obedecer, praticar, né, cumprir. A palavra do versículo 18, então, ela significa tornar-se, né, até que tudo se torne, venha a ser, né, referindo-se que nem um tio, nem um jota da lei passará, sem que todas as coisas desse mundo dos céus e terra venham a acontecer, tá? Então, Jesus sai em defesa da lei, totalmente. E você? Jesus falou no versículo 19, então, que a palavra, né, que é cumprir, fazer, obedecer, praticar, produzir, é o chamado para nós, para todos, tanto ensinar a lei como praticar. Então fica aí a reflexão maravilhosa. Como assim? O cristianismo, né, que carrega o nome de Cristo, cristianismo, né, carrega o nome de Cristo, não segue as palavras do Cristo, né? Muitas vezes despreza o ensinamento de Cristo, não compreende. E lembrando que a lei, então, não é, por exemplo, como muitas vezes ensinam, como os 10 mandamentos. Não, a lei é todos os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Que deve ser usado de maneira adequada, como falou Paulo, né? Deve ser entendido, ver qual que é a aplicação e a possibilidade de entendermos, né?
Então, que Deus abençoe você, fique com Deus. Já estamos chegando aí a 30 minutos de vídeo, conteúdo maravilhoso. Passe para outros, compartilhe, se inscreva aí no canal, tá? Deixa a curtida aí, deixe seu comentário aí também, tá? E aguarde aí o próximo vídeo, que vai conter uma pincelada novamente a essas palavras, mas que vai ser então o 10º vídeo aí, vai começar na última bem-aventurança do versículo 10 até o versículo 20, né? Porque as palavras aí estão linkadas. Lembre-se, mais uma vez, muito importante, o texto original não tem versículos, não tem subtítulos, tá? E tem muita coisa linkadas nesses versículos. Maravilhoso, tá? Vai ser um vídeo maravilhoso também. Deus abençoe você, tá bom? Fique com Deus. Até a próxima. Tchau.